transplante renal ele não é a cura da doença renal crônica, e sim uma forma de tratamento. Então, ele está dentro da tríade de tratamento da doença renal crônica, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Então, na verdade, ele está trocando a hemodiálise pelo uso da imunossupressão. Ele vai fazer o transplante, vai receber um órgão enxertado, mas para isso ele vai fazer uso de imunossupressão até o final da vida dele, ou enquanto ele permanecer com esse enxerto. Então, isso é muito importante, que quando o médico faça esse atestado, ele relate isso nesse atestado médico, colocando especificamente que o paciente ele está substituindo esse tratamento renal, esse tratamento da hemodiálise pela imunossupressão. A imunossupressão, ela pode trazer muitas comorbidades para o paciente, trazem importantes efeitos colaterais, com grande risco de infecções oportunistas, e muitas vezes essas infecções levam o paciente a óbito, podem ser a causa do óbito desses pacientes. Então, é importante e necessário que seja desmistificado dentro das perícias, através de bons laudos, bons atestados dos próprios médicos, que isso esteja constando. Também eu enfatizo muito para os nossos médicos, quando eles vão fazer laudo, que esteja colocado no laudo médico que o uso dessas imunossupressões, desses medicamentos para rejeição, e pela própria doença renal crônica, o agravamento dessa doença, ela vai trazer doenças associadas, comorbidades associadas. Algumas delas vêm até em razão do próprio transplante e do uso da imunossupressão. Exemplo aí é um paciente que não era diabético, torna-se diabético depois do transplante. Um paciente que não tinha uma pressão arterial elevada antes da hemodiálise, iniciou o tratamento, essa pressão normalizou. Após o transplante, essa pressão arterial ela pode voltar a ter picos, ela pode voltar a ficar instável, então necessita desses cuidados. E eu acho que, acima de tudo, é mais importante entender que esse paciente ele precisa ter clareza da própria patologia dele. Eu sempre enfatizo aos pacientes que ele é corresponsável pelo seu tratamento. Ele precisa entender o que é a sua doença, ele precisa entender a gravidade da sua patologia, ele precisa entender o que essa patologia pode causar se ele não seguir as especificações e as recomendações médicas. Então, esse paciente ele precisa tomar posse do tratamento que é seu. Isso é o que faz a grande diferença do paciente, para que ele saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer. E a gente vê no dia a dia aquele paciente que adere à própria doença e então vai buscar o conhecimento dela, vai buscar esse entendimento. Agora, o que não pode é o paciente achar que sabe mais do que o médico e querer dizer para o médico o que fazer, né? Então, nem 8 e nem 80. Mas ele tem que entender da própria doença, mas, obviamente, seguir todas as recomendações do médico, porque o médico é o seu profissional assistente, é aquele profissional que está dando a assistência a esse tratamento, ou está viabilizando esse tratamento. Dentro disso, quanto mais nós divulgamos e fazemos esses tipos de eventos como o de hoje, essas lives, que levam esclarecimento aos pacientes, mais facilmente eles também vão poder tomar posse desse conhecimento e conseguir também se defender ou também explicitar essa necessidade do médico avaliar, o médico perito. Eu tive inúmeros pacientes e que chegaram para mim em consultório pedindo para que fosse refeito um laudo que ele passou por perícia, porque o perito perguntou se o paciente tinha ficado com quantos rins o paciente tinha. O paciente disse que tinha 3. Aí ele falou, como 3? Tu já não perdeu os 2? Então, o perito não sabe que ele fica com os rins nativos, a não ser que por alguma necessidade médica ele faça uma nefrectomia e faça a retirada então, desses rins nativos, mas senão ele vai permanecer com os rins nativos e o rim enxertado. Então, são perguntas básicas que muitos dos profissionais que estão na perícia desconhecem.
Então, é importante que o paciente também tenha essa clareza, saiba disso, para que ele possa responder, caso o perito faça uma pergunta nesses termos, e ele saiba como dar essa resposta de forma clara para o perito. Muito bem. É o paciente sabendo fazer a sua própria gestão, né, da sua patologia. Exatamente. É importante que ele entenda o que está acontecendo com ele. Muito bem. Vice-presidente. Passo para a Lourdes, para que ela fale também, como transplantada, as suas considerações em relação ao tema. Obrigada, vice-presidente. Olinda, muito boa a sua fala, excelente. Eu sou transplantada há 13 anos, né? Doador vivo, meu irmão Joaquim doou para mim, a gente transplantou na Beneficência Portuguesa de São Paulo. E eu tenho uma médica, a doutora Maria Goretti, em Goiânia, que é muito rigorosa em questão do transplantado. Ela fala que o transplantado, ele não tem que se achar que sabe demais porque transplantou. E eu aprendo muito com ela, eu sou muito obediente a ela, e até tem um comentário muito forte aqui no estado de Goiás, que os pacientes da Goretti não morrem fácil. E realmente, ela faz com que a gente siga a risca e a gente não está curado, né? É isso que a gente tem que pensar, que a gente tem que obedecer. Eu falo que tem que obedecer. Tem que seguir a linhagem dela, o que ela fala eu obedeço. E a gente depende, sim, do imunossupressor. E também eu vejo da importância de você visitar o médico de 3 em 3 meses. Eu conheço um paciente, vou dar um exemplo, para os demais transplantados que estão assistindo aí a gente, os internautas, que teve um paciente que ele passou mais de anos sem ir na doutora Goretti. E quando ele chegou lá, ele nem foi, ele passou mal e deu uma diarreia, internou, curou da diarreia. Mas ele deu uma pneumonia, porque as taxas dele estavam todas alteradas. Então, ela fala, Lourdes, o que mata são as taxas. É o triglicérides, é o colesterol, é a pressão alta, como você falou aí, tem paciente que pode tornar, né, com pressão alta, né, e hipertenso. E, então, assim, se você não tiver um certo cuidado com as taxas, né, com a importância do exercício físico, tanto para quem não faz hemodiálise ou para quem na vida normal da pessoa, como para o transplantado. Esse dia eu perguntei para o Renato, está fazendo exercício físico? Ele falou, estou na esteira. Então, assim, eu procuro fazer exercício físico, é muito importante para que essas taxas nossas do transplantado, que não altere, né? E é normal, muito normal, dar infarto em transplantado. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com o triglicérides, né? Com o colesterol, com o bom, com o ruim, principalmente. E, então, eu vejo, assim, o transplantado tem que seguir, sim, as normas e obedecer. Eu acho que obedecendo, eu conheço transplantado que já tem mais de 20 anos, né? Que está aí vivendo, né? E deu tudo certo. E hoje ele também é obediente, então está dando tudo certo. Mas a partir do momento que o transplantado achar que ele está curado, não existe isso. Eu acho que nós temos que cuidar e temos que nos resguardar, que somos, sim, dependentes de cuidados melindrosos para que nós possamos ter essa vida saudável. Eu sou uma pessoa que tem uma vida ativa muito, muito, muito forte, então eu não paro hora nenhuma. Então, assim, eu vejo que não sinto cansaço, mas eu vejo que eu obedeço naquilo que é proposto para mim. Se eu obedecer aquilo que é nos exames, na ida ao médico, em pegar o medicamento que é de graça, né? Então, o governo federal nos oferece, eu acho que não tem como dar errado. Então, esse é um conselho que a gente faz, dá o conselho para os transplantados, que não pensem que estamos curados, e sim, nós temos que ter cuidado com o nosso rim, que vale muito mais do que ouro. Muito bem, presidente. Agora você comigo, então, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema, então, aproveitar a oportunidade. Essa dúvida é uma questão crucial na questão de definição de direitos, né? Porque no senso comum das pessoas, a partir do momento que ocorre um transplante, as pessoas acham que estão curadas. E em termos jurídicos e na questão da saúde, não é bem assim, né? Então, é importante
eu tenho aqui uma definição da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABOT, e ela diz o seguinte sobre o transplante. Ela diz assim: é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente, receptora, por outro órgão normal de um doador, seja ele vivo ou morto. É um tratamento que pode prolongar a vida com melhor qualidade, ou seja, é uma forma de substituir um problema de saúde incontrolável por outro no qual se tem um controle. Então, é importante, né, a partir desse conceito, a gente entender que o transplantado, ele não tem uma cura absoluta, e ele precisa, então, ser considerado uma pessoa que tem uma série de restrições. E essas restrições precisam ser amparadas na legislação. Por quê? Porque o transplantado, ele precisa usar imunossupressores, ele precisa se ausentar do trabalho para fazer tratamentos regulares, ele tem questões psicológicas após o tratamento e após o transplante. Existem estudos, eu tenho um estudo do Hospital de Base do Distrito Federal, onde eles verificaram que após o transplante, cerca de apenas 8% dos transplantados retornaram ao mercado de trabalho, mesmo 91% deles estarem considerados aptos para o trabalho. O que significa isso na prática, né? Significa que nós temos questões sociais, né? Empresas que talvez optem por outra pessoa em vez de contratar uma pessoa transplantada. Nós não temos a previsão hoje de um número mínimo, uma cota nas empresas para a contratação de pessoas transplantadas, mas existe esse direito em relação à pessoa com deficiência, principalmente na iniciativa privada, nas empresas acima de 200 trabalhadores, e também nos órgãos públicos, através dos concursos públicos, onde é reservado até 20% das vagas dos concursos para pessoas com deficiência. E aí é importante, né, a questão de estender os direitos da pessoa com deficiência ao transplantado, que hoje ele se encontra num limbo legislativo. E aí, como que vai ser feito esse projeto? É importante, o projeto de lei 4613, principalmente na definição. Esse projeto de lei, ele altera o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, acrescentando o parágrafo 3º. E é importante entender o contexto desse parágrafo para a gente entender o conceito de transplantado. Ele diz assim, ó: os pacientes submetidos à cirurgia para transplante terão os mesmos direitos das pessoas com deficiência, sem prejuízo da avaliação biopsicológica, quando necessário. Se laudo médico elaborado pelo médico assistente responsável pelo tratamento e acompanhamento do paciente concluir que exista condição clínica crônica que promova o impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, vejam bem, esse projeto de lei, ele estende os direitos da pessoa com deficiência àquele que comprovadamente, através de perícia, tiver um impedimento de longo prazo. E esse impedimento de longo prazo pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Isso comprovado através da perícia médica, né, com o laudo do seu médico, que é o assistente que acompanha todo o tratamento. Então, é importante, né, a gente sabe, conversando com pessoas transplantadas, que a pessoa, às vezes, pode ter uma série de consequências que inviabilizam o retorno ao mercado de trabalho, principalmente agora na pandemia, porque nós temos aí as pessoas transplantadas e renais crônicos como grupos de risco da pandemia. Isso dificulta ainda mais o retorno ao mercado de trabalho, né, em alguns trabalhos que exigem a presença dessa pessoa. Então, eu sugiro a todos que entrem no site da Câmara e conheçam mais sobre o projeto de lei 4613/2020, que visa justamente garantir esses direitos de maneira plena e efetiva a todos os transplantados e renais crônicos. Seria isso. Muito bem, doutor André. Muito obrigado mais uma vez por esse
esse complemento e esse esclarecimento. E assim nós vamos clareando, vamos desmistificando algumas coisas que a gente não faz por não entender, né? Muito obrigado. Dando sequência, né, Renato? Com você, presidente. A pergunta agora que eu faço para você, vice-presidente. Renato, você poderia nos contar como tem sido a sua participação e a trajetória do Conselho Nacional de Saúde na perspectiva municipal, estadual e federal em prol dos direitos dos pacientes? Como ocorrem as demandas e encaminhamentos e como a FENAPAR tem atuado em conjunto? Muito bem, Lourdes. Eu quero fazer uma colocação aos nossos internautas e eu tenho uma vivência assim de várias conferências. Conferência nacional são 3. Então, participando na base, nos municípios, onde saem as reivindicações. Essas reivindicações nascem na base, passam por uma plenária, depois essa participação vai para o Estado, onde tem mais uma plenária, e depois essas reivindicações, isso eu posso falar para vocês assim, vamos falar de 12 anos de vivência nesse meio. Vão para a Conferência Nacional, em Brasília, onde reúne todos os municípios, onde reúne representantes do Estado e também a nível federal, onde se encontram vários atores. Essas demandas que nós estamos discutindo aqui também são encaminhadas pelos conselhos e o que acontece? Eu vou chamar de represamento, porque quando chega lá no conselho, elas são votadas, são aceitas e elas vão para dentro do Conselho Nacional. E aí dentro do conselho, então tem as comissões. Então, tem as comissões de patologia que vão cuidar de um determinado tema. Tem uma comissão das deficiências que vão tratar de outro tema. Só que é lamentável, mas no Brasil, eu acredito que talvez em outros países também tenham disso, esse trâmite é muito demorado. Então, as estratégias da FENAPAR têm sido trabalhar a nível de município para ir quebrando essas barreiras, trabalhando também a nível de Câmara de Deputados nos estados, participando de audiências públicas e procurando também parlamentares aliados à causa, para que a gente possa ir conseguindo um maior número de atores na linha política para fazerem parte dessa busca na questão do direito. E também, a nível de Conselho Nacional de Saúde, a FENAPAR, como tem assento lá, ela tem procurado, dentro, por exemplo, do Dia Mundial do Rim, dentro de momentos oportunos, trabalhar a questão do direito dos pacientes renais. Então, é mais um caminho, é mais uma instância que nós temos que aproveitar bem, porque os orçamentos dos municípios, dos estados e até a nível de Ministério da Saúde são votados pelos conselhos. Os usuários têm voz. É lamentável que seja demorado, mas temos que continuar trabalhando esses caminhos para que eles também sejam um caminho de potencializar. Inclusive, a questão da lei que o nosso advogado tem levantado, a gente pode trabalhar, inclusive, a nível de Conselho Nacional de Saúde, fazendo uma recomendação aos parlamentares de que isso é importante e que é uma necessidade. Então, esse é o viés que nós temos que aproveitar dentro do caminho dos conselhos. Então, eram essas minhas considerações, presidente, a nível de conselho. Então, é um canal a ser aproveitado para potencializar a nossa busca por direito. É o reforço. Muito bom, vice-presidente. Parabéns. Então, dando continuidade ao nosso trabalho,
Eu pergunto à nossa presidente, a Lourdes, se você pode colocar para nós a questão da visão das associações, das afiliadas, que nós temos de 20 afiliadas que trabalham em todas as regiões do Brasil e em vários estados. Como tem sido a sua conversa com esses atores nas questões de direitos, de encaminhamento, também disso a nível de parlamentar, que é um trabalho das associações nas suas bases, potencializando a questão dos direitos? Bom, vice-presidente, a Federação, né, de Pacientes Renais, a FENAPAR, tem feito um trabalho gigantesco, como a FENAPAR cresceu, e eu creio assim, que a gente está bem alinhado com as afiliadas. Acredito que hoje nós somos umas 21 ou 22, né, vice-presidente? E a gente tem uma sintonia muito grande e são todos integrantes, pessoas que se importam com os renais de todo o Brasil. Eu falo que a federação, ela cuida dos renais do Brasil, ela tem um papel importante de trocar ideias, e a gente tem um grupo de discussões, ali a gente leva as demandas, ali a gente leva todos os nossos pedidos, e ali a gente resolve muita coisa através desse grupo. E dizer que, só um exemplo, ontem mesmo foi solicitado dar um medicamento, e na mesma hora um paciente de um outro estado aí falou que ele tinha o medicamento e a pessoa é transplantada, não, ela tinha lúpus. O paciente lá do Acre, e aí o outro colega nosso lá já falou, olha, eu já tenho, então ali já me chama no privado, e ali já coloca o medicamento no correio, dentro de 2, 3 dias o paciente já está com o medicamento. Então, assim, a FENAPAR cresceu muito e tem alavancado bastante, e os interesses de melhoria nosso é muito grande em termos de fazer o melhor para os pacientes renais do Brasil. E também a gente alavancou muito, deu um avanço muito grande em questão do Dia Mundial do Rim, como o doutor André falou aí já, e no Dia Mundial do Rim a gente reúne ali, já agora está sendo no Senado Federal, e já fizemos várias audiências públicas, né, na Câmara dos Deputados, e sempre a deputada Carmen Zanotto, tão gentilmente, de Santa Catarina, tem nos atendido prontamente, e agora as últimas 3 a gente fez no Senado Federal. Então, eu acho que a gente avançou bastante, né? Principalmente com a PL 155, né? Que fala dos direitos que os pacientes renais têm para ter, né? Como os deficientes físicos. Então, a gente avançou muito. E então a gente fica muito contente. Hoje a gente senta com os melhores nefrologistas do Brasil, com a BCDT, e assim vai, né? Com a BOT, e assim a gente consegue alavancar. E estamos aí sempre crescendo à disposição de todos os pacientes renais do Brasil e também os transplantados. Muito bem, presidente. Obrigado pela sua, mais uma vez, brilhante participação. Agora eu volto a perguntar ao doutor André. Existem alguns projetos de lei tramitando na Câmara e no Senado sobre o tema. Pode nos falar um pouco quais são e como os pacientes podem se articular para apoiar a aprovação? É aquele trabalho que eu falei antes, né, doutor André? Como nós podemos nos articular para potencializar essa questão dos projetos de lei que estão em andamento e que muitas vezes são muito demorados? Então, nós temos aqui alguns exemplos. A PL 155, que é de 2015, a PL 1751, de 2019. Nós temos aí a Lei número 13.196, que é de 2015. Nós temos a 11.229, que é de 2018. Nós temos também a 4613, que é de 2020. Então, as considerações do ponto de vista do direito, que o doutor André
pode nos orientar o que fazer para a gente ter mais força, ter mais articulação para aprovarmos esses projetos que são tão lentos muitas vezes. Com você, suas considerações. Obrigado. Bom, como o senhor falou, existe uma série de projetos hoje que tramitam na Câmara, né? Talvez o principal deles seja o 4613 de 2020, que é esse que eu fiz a leitura. Ele busca alterar o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, acrescentando ali o transplantado. Existem outros projetos de lei específicos para o renal crônico, né? Então, 4 estados já aprovaram. Desses 4 estados, 2 são especificamente para o renal crônico e outros 2 para o transplantado. Então, esse projeto de lei 4613, ele visa estender todos aqueles direitos que hoje são consagrados ao deficiente à pessoa transplantada. E como é que esse projeto pode ser aprovado? Esse projeto depende, né, de uma pressão no Congresso Nacional para que ele seja aprovado. Mas eu vejo que ele tem uma questão de urgência, porque como nós estamos numa pandemia, a questão de ser grupo de risco, né, dos transplantados dos renais crônicos, fez com que esse projeto de lei tenha mais atenção, né? Hoje, vários estados já estão aprovando a sua legislação com base nesse estudo, mas é importante que cada transplantado, seu familiar, acesse o site da Câmara, procure o projeto de lei 4613 e mande uma mensagem lá pedindo aprovação. Também pode fazer contato com o seu deputado, seu senador do seu estado, e com isso vai ter maiores chances, né? Vão ter maiores chances desse projeto ser aprovado, né? Porque esse projeto também representa custos para o Estado. Então, assim como nós estamos num problema de pandemia, nós temos uma crise econômica que vai se agravar, né, no próximo período. Então, a tendência é a redução de direitos. Redução de direitos trabalhistas, redução de direitos previdenciários, né? Então, para aprovar uma lei que estende direitos e aumenta o número de pessoas beneficiadas, vai ter que ter uma pressão muito grande no Congresso, né? Mas o que eu tenho observado que esse projeto 4613 ele está tendo uma boa aprovação e aceitação entre os deputados e está crescendo bastante, né? Agora, a gente tem que manter ali o acompanhamento, né? As pessoas precisam acessar, precisam se manifestar, deixar sua opinião favorável ao projeto, mobilizar, né, os seus familiares e a comunidade para que isso possa ser aprovado. Fica aí, então, né, doutor André, uma sugestão aos nossos internautas que estão nos assistindo, que a gente faça um grande mutirão a nível nacional para se manifestar e solicitar e transformar esse momento da pandemia numa oportunidade, né? Está aí, tá indo de maduro. Temos que aproveitar. Hoje é uma grande oportunidade, porque a justificativa do projeto, ele leva em consideração justamente a pandemia, né? Então, dentro da justificação do projeto, o deputado que apresentou o projeto de lei, ele faz referência, então, à questão do grupo de risco, né? A questão do trabalho, da proteção do trabalho dessas pessoas, que não podem retornar ao mercado de trabalho pela questão do risco de vida, né? E também a questão da dignidade e dos direitos fundamentais da pessoa humana, né? Então, com isso, a urgência desse projeto, ele ganhou uma ênfase muito maior do que em outros tempos. Então, acredito que tem muita chance dele ser aprovado justamente por esse período de urgência que nós estamos vivendo. Então, precisamos nos manifestar, né? É importante que as federações, né, que eu até participei esse ano eu apresentei, né, no primeiro Congresso Brasileiro de Transplantados sobre esse projeto de lei, foi a convite do Dr. Edson, né, da BTX, e também eu vejo que as associações e federações estão se manifestando, né, estão buscando. E eu acredito que essa pressão popular sobre os parlamentares tem muita força, né? Talvez seja a mais importante, né?
porque nos próximos 2 anos teremos uma nova eleição federal, né? Então, é o momento de buscar apoio de seu deputado. Então, fica aí o chamamento, então, né? Fica aí o chamamento para também todos... aqueles estados, né? E também aqueles estados que ainda não aprovaram a sua lei. Por exemplo, o meu estado, Santa Catarina, aqui, né? É o estado que faz o maior número de transplantes do Brasil. Tem, né, uma série de direitos garantidos ao transplantado, mas não fez a extensão de direitos à pessoa com deficiência ao transplantado. Então, com isso, muitos direitos deixam de ser atendidos. Por exemplo, isenção do IPVA, isenção do ICMS, né? E cotas nos concursos públicos do Estado, né? Então, uma série de direitos deixam de ser atendidos porque há uma lacuna legislativa ainda. Tá bom, doutor. Muito obrigado, então, mais uma vez, pela sua participação. Eu gostaria de pedir para a Olinda, convidar ela para que faça umas considerações com relação ao PL 258.3 de 2020, em tramitação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Olinda, você poderia colocar um pouquinho para nós sobre isso? Claro, sem dúvida nenhuma, Renato. Antes de eu entrar um pouco falando diretamente sobre a PL, eu quero trazer o porquê, qual foi o que fomentou. Eu trabalho na Fundação ProRim, mas eu sou assistente social voluntária na Associação Catarinense dos Renais Crônicos. Então, pautando nisso, nós tivemos uma reunião com o deputado estadual, Kennedy Nunes, e apresentamos para eles as dificuldades da inserção do paciente renal crônico transplantado e em hemodiálise no mercado de trabalho. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, o paciente tem uma dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho. Se ele é transplantado, ele não tem facilidade, não facilita em nada isso também. Então, essa foi uma das questões que nós levantamos para o deputado estadual, né? E aí, então, foi o texto base dessa lei, ele foi redigido por mim, as justificativas para esse texto, por mim e pelo Dr. Marcos Vieira, que é o presidente da Fundação ProRim. Então, a redação ela veio do intuito justamente de tudo aquilo que eu percebo no meu fazer profissional, no meu dia a dia, e das coisas que eu percebo o quanto que estão sendo cerceados o direito do paciente a ter acesso à própria subsistência, a sua manutenção social, né, a sua inserção novamente dentro da sociedade, uma atividade laboral. E isso traz, com certeza, uma problemática muito maior aí nas questões familiares e nas questões de subsistência desses pacientes, né? Então, assim, essa PL, ela veio justamente para... o artigo 1º dessa PL, ele vem pedindo, a proposição dessa PL, ela veio justamente pedir para que seja alterada a Lei 17.292, de outubro de 2017, que é a consolidação, que é a LBI, que é a consolidação das leis de inclusão da pessoa com deficiência. Então, nesse projeto de lei, pautando-se, aí eu vou fazer uma referência que o André mencionou sobre os estados, e o que eu tenho aqui registrado, que estados que já conseguiram aprovar leis a nível estadual que reconhecem o paciente renal crônico como pessoa com deficiência. O que a gente tem que ter claro nesse segmento? Que pessoa com insuficiência renal crônica, ela pode ser um paciente em hemodiálise, um paciente em diálise peritoneal ou um paciente transplantado. Não pode haver distinção em razão do tratamento. Uma vez renal crônico, ele será renal crônico até morrer, independente da forma de tratamento. Por exemplo, você, Renato, continua sendo um renal crônico, transplantado, porém renal crônico. Então, essa lei que a gente está apresentando, foi apresentado na LESC aqui em Santa Catarina, ela vem nesse intuito, de entender que o paciente renal crônico ele é uma pessoa com deficiência física, porque ele tem a perda de um segmento, de um órgão, assim como o André leu na lei geral, e isso ele precisa ser visto e entendido como uma pessoa com deficiência. Então, essa lei ela foi apresentada na LESC em julho desse ano,
o deputado estadual Kennedy Nunes, ele encaminhou ela para a plenária. A plenária encaminhou para a análise das comissões. Então, ela passou pela Comissão da Constituição e Justiça, pela deputada Paulinha. Ela teve aprovação agora, né, por essa comissão, agora no dia 1º de dezembro, e no mesmo dia, ela foi já direcionada para a Comissão de Defesa e Direitos da Pessoa com Deficiência, para apreciação dele. A partir disso, ela deve ir para a Comissão de Saúde, e depois disso ela segue para plenário para aprovação. Uma vez aprovada em plenário, ela já torna-se lei a partir daquele momento. Então, eu queria fazer um pedido para todos os internautas que estão nos assistindo, que também acessem ali o site da ALESC. A ALESC é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, né? Então, acesse alesc.sc.gov.br e busquem pela PL, que é PL 0258.3/2020, e façam os seus comentários, façam as suas justificativas, apoiem, peçam que essa comissão hoje está na Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, que ela seja aprovada, que ela seja encaminhada para a plenária, e uma vez ela sendo aprovada, nós temos aí, pelo menos a nível estadual, a garantia de todos esses direitos da pessoa com deficiência para o paciente renal crônico. E para mim, que lido diretamente com esses pacientes, eu acho que uma forma, nós vamos estar dando para o paciente a possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho. Assim como a Lourdinha falou, em relação a uma medicação que alguém comentou que estava precisando e logo em seguida foi enviado em doação, eu penso, enquanto assistente social, que as trocas e as doações, elas são pertinentes, são excelentes alternativas em caráter emergencial. Mas nós precisamos, sim, assegurar o direito do renal crônico de receber essa medicação na sua cidade, na sua Secretaria de Saúde, que ele tenha acesso aos medicamentos e aos tratamentos que ele precisa fazer. Então, dessas leis aí, a gente tem já hoje outros estados que já aprovaram. Então, ali tem Rio de Janeiro, já aprovou, Acre, Rondônia, Manaus, a Paraíba, o Espírito Santo e São Paulo. Esses estados, eles já aprovaram leis estaduais que reconhecem o paciente renal crônico como pessoa com deficiência física. Então, já está sendo assegurado a esses pacientes os mesmos direitos que tem uma pessoa com deficiência. Aí, aqui na região sul, é que a gente está nos trâmites ainda, né? Paraná, Santa Catarina não tem essas leis aprovadas. E, além disso, ainda tem um estado do norte, lá que é o Amapá, que também está com projetos de lei a nível estadual para aprovação. Então, nós precisamos, sim, fazer uma mobilização. Se nós não conseguirmos, e a gente vai fazer essa mobilização para apoiar essa PL, que o André comentou a nível nacional, mas enquanto nós não conseguirmos a aprovação da lei a nível nacional, nós precisamos nos mobilizar para aprovar as leis em nível estadual, porque isso faz com que os deputados federais e os senadores olhem para essas leis para serem aprovadas com um olhar diferenciado. Se eles já estão sendo reconhecidos a nível estadual, precisam, então, ser reconhecidos a nível nacional. E a gente sabe que o cerceamento desse direito aí, ele vai aumentar, com certeza agora, em razão de tudo isso. A pandemia, ela vai se tornar um motivo para que mais direitos sejam retirados dos pacientes, mais imposições sejam colocadas. Hoje a gente tem, dentro dos direitos que foram falados no início, por exemplo, o passe livre federal, ele é concedido para os pacientes renais transplantados, sem nenhum problema, desde que cumpridos os critérios da condição socioeconômica, né? Ele seja renal, porque não muda o CID, ele vai acrescentar um CID a mais. O CID da doença renal crônica é o N18. A partir do momento que ele transplanta, ele terá também assegurado no seu atestado o Z94.0, que é o CID de transplante de órgãos e tecidos. Então, ele não perde a condição de paciente renal crônico. E é isso que nós temos que nos empoderar. Nós precisamos empoderar os nossos pacientes para que eles saibam se defender, lutar
pelos seus próprios direitos, mas e principalmente apoiar aqueles que estão fazendo à frente disso, como no caso da FENAPAR, o meu amigo de Santa Catarina, a Associação dos Pacientes de Joinville, e todas as associações, é preciso e necessário que os pacientes eles tomem consciência de que eles são o grande segredo para conseguir aprovar essas leis. Quando eles realmente se mobilizarem, vai ver como é que é esse movimento nacional. A força que tem um movimento de classe, um movimento de base, um movimento a nível nacional. Então, é essa conscientização que nós precisamos despertar nos pacientes. É saber trabalhar de forma coletiva e não unicamente buscando o seu direito. Né? Nós temos que trabalhar a coletividade. É isso que vai fazer a diferença. Esse é o grande segredo para conseguirmos aprovar os direitos, para conseguirmos buscar a defesa desses pacientes. A partir do momento que eles começarem a trabalhar pela coletividade, nós teremos muito mais garantias de acesso aos direitos que fazem jus a cada paciente renal. Muito bem, Olinda. Obrigado por mais essa tua brilhante participação, viu? Eu sempre digo que é importante quando o paciente vai buscar um medicamento e que não tem, ele pedir para a farmacêutica um comprovante, dizendo assim, ó, eu tive aqui que nós temos o compromisso de nos medicar, mas temos o compromisso de fazer a contrapartida de que o município, ou o estado, ou a federação não deixe faltar o medicamento. Então, é um procedimento importante, quando vai buscar alguma coisa que não tem, pedir um documento da farmacêutica para ele poder ter em mãos uma coisa que diga que ele não está tomando, porque ele não tem. Corre o risco, inclusive, de perder um órgão, né? Então, isso é muito importante. Então, presidente, você vai agora, nesse momento, falar e já fazer as suas considerações finais, já que estamos indo para o final. Então, já fica para as suas considerações finais. Com você, Lourdes. Eu quero aqui fazer uma ressalta aqui, vice-presidente, em questão dos medicamentos que faltam em certos estados, sendo que é o Ministério Público que oferece, o Ministério da Saúde que oferece esses medicamentos. Eu não entendo porque certos estados estão faltando medicamentos que eles vêm recorrer a nós, né, vice-presidente? Como no Acre, está faltando medicamento lá, em vários outros estados. E Goiás, a gente está bem servido aqui, não falta medicamento. Eu não entendo por que o Ministério da Saúde não abastece os estados de uma forma geral, né? Então, realmente, a gente fica assim, pensando como que pode acontecer uma coisa dessa, que não era para faltar, né? Abastecia todos os estados e ficava todo mundo, né, tranquilo. E, então, gente, eu agradeço muito a oportunidade por estar aqui nessa noite com vocês. Foi uma live muito importante. Eu acredito que foi uma das que eu participei mais enriquecedora. Todas são importantes, mas essa, para mim, foi fundamental, muito participativa. Agradeço a condição aí da nossa amiga Joana, né, que está em office aí, e ao nosso vice-presidente, o Renato, o doutor André, e também a nossa assistente social, Olinda. É um prazer, Olinda, te conhecer, e você, essa pessoa maravilhosa, com tanta, né, defendendo o renal crônico também, e dando esse apoio maravilhoso como assistente social. Eu agradeço muito a oportunidade. Boa noite. Boa noite, presidente. Obrigado pela sua importante participação com nós. E passo ao advogado, doutor André, para as suas considerações finais. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Aprendi muito, né? E como no meu dia a dia eu não convivo, né, com pessoas transplantadas ou renais crônicos, mas eu sei muito da dificuldade e da necessidade de direitos, né? Então, como advogado, eu vejo que uma lacuna na legislação não pode ser interpretado como uma falta de direitos, mas sim como um dever do Estado em reparar isso. Então, nós temos que buscar os nossos direitos baseados
na Constituição Federal, que garante a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde e à integridade física de todos os cidadãos de maneira igual. Então, baseado nisso, né, que cada pessoa transplantada, seus familiares, deve buscar os seus direitos e se manifestar. Uma oportunidade também é utilizar as redes sociais, né, as federações divulgarem os projetos de lei e as pessoas poderem se manifestar e também compartilhar e curtir, né, para que isso chegue ao maior número de pessoas possíveis. É importante que pessoas que não são do meio entendam que a pessoa renal crônica e também o transplantado precisa ser considerado uma pessoa com deficiência para que tenha seus direitos garantidos. Então, isso tem que ser um senso comum, não o senso comum de que o transplantado é curado e, por isso, ele não precisa mais de direitos, pelo contrário, né? Então, é importante que se divulgue, né, esses trabalhos que estão sendo feitos, né, parlamentares, e agradeço muito o convite, foi um prazer, e espero ter contribuído de alguma maneira com esses estudos, né? Já vamos fazer quase 10 anos que eu fiz o primeiro artigo tratando dos direitos dos transplantados, e hoje é com muita alegria que eu ouço, né, a Olinda falar que aqui no meu estado, Santa Catarina, já tem um projeto de lei, né, tramitando para estender os direitos da pessoa com deficiência ao transplantado. Eu não sabia, né? Então foi muito bom saber. Eu vou acompanhar esse projeto, vou me manifestar também. E também é importante ver que os outros estados já começaram a aprovar. Como a Olinda falou, isso vai se estendendo aos demais estados, e com isso o Congresso Nacional não vai ter dificuldades de reconhecer, né? E a partir do momento que isso virar lei, fica mais fácil eu buscar uma defensoria pública, um Ministério Público, um advogado e ajuizar ações, né, reconhecendo esses direitos. Tá bom? Agradeço muito o convite e espero ter contribuído. Pode contar com o meu apoio. Quem quiser me conhecer nas redes sociais é @professor André Medeiros no Instagram. Ali eu tenho algumas informações mais sobre os projetos de lei, né? Mas hoje, principalmente, eu tenho ali sobre as minhas aulas de direito. Então, quem quiser acompanhar, e também da professora Karen, que é minha esposa, a professora Karen Machado, que também tem bastante conteúdo relacionado aí aos direitos humanos, direitos fundamentais, ela é mestre em direitos fundamentais, e divulga muito também sobre os projetos de lei, também sobre os direitos das pessoas transplantadas, das pessoas com deficiência, e também é uma advogada atuante nessa área. Obrigado. Muito bem, doutor André, nossa gratidão pela sua participação, com certeza veio enriquecer muito. Nós, quando a gente vai organizar um evento, a gente fica assim com o coração na mão, né? Mas desde o início que eu fiz contato com você, eu vi a sua boa vontade, a sua função, e que bom saber que temos mais um aliado aí dos renais do Brasil. Muito obrigado, viu? Olinda, então, para suas considerações finais, a Olinda que vem da ProRim, que temos lá grandes amigos, eu estive na ProRim, conheci a Olinda na ProRim e sei do seu brilhante trabalho lá. Então, as suas considerações finais, Olinda. Bom, a princípio, já dizendo, Renato, eu compartilho com você esse nervosismo pré-evento. A gente recebe o convite, fica enaltecido, agradece, mas quando vai chegando o próximo, a gente também fica ansioso, fica nervoso. Mas, assim, a princípio e acima de tudo, eu quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade de falar em nome dos pacientes renais, que eu defendo, sim, com unhas e dentes. E agradecer a você, Renato, ao André, a Lourdinha, a Joana, que se fizeram presente aqui conosco nessa live. Mas, acima de tudo, também agradecer à Fundação ProRim, que me oportuniza falar de todo esse conhecimento que eu adquiri dentro da nossa instituição. A Fundação ProRim, ela tem como missão um tratamento humanizado, salvar vidas, e é isso que a gente busca fazer
né? E muitas vezes esse salvar vidas não significa única e exclusivamente tirar a pessoa da morte, mas e sim tirar ela da escuridão, do desentendimento, do desconhecimento. Então, a gente salva a vida de muitas formas. Quando a gente acolhe, quando a gente enaltece, quando a gente enriquece esse conhecimento, nós estamos salvando vidas. E é isso que eu busco fazer no meu dia a dia. Quero agradecer a todos que assistiram a nossa live. Eu vi inúmeros comentários ali. Me coloco à disposição para quem tiver dúvidas, pode estar fazendo as perguntas, a gente fica à disposição para estar respondendo também. E, André, legal que eu te trouxe um conhecimento que tu não sabia. Mas, assim, me coloco à disposição para vocês. Uma boa noite e fiquem todos com Deus. Muito bem. Então, nós queremos também agradecer a nossas afiliadas que estão espalhadas por todas as regiões do Brasil e que também estão nos acompanhando e nos apoiando, aos internautas, aos nossos palestrantes, a nossa presidente, Lourdes, sempre muito entusiasmada. Então, neste momento, também agradecer a Baxter, que é nosso apoiador, a Juliana, a Joana. Então, nesse momento, se desfaz a nossa cadeia nacional aí com um agradecimento e gratidão a todos. Uma boa noite e bom descanso a todos.